Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um dia de ensinamento, né? Agora a primeira lição, né, do segundo trimestre do ano de 2021. Nós vamos falar nesse trimestre sobre dons espirituais. O título da revista, né, como um todo, é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, é um tema, na verdade, muito importante para a igreja, ainda mais para nós que somos pentecostais, né? Isso, que cremos na manifestação do poder de Deus através da igreja. Então, é um assunto crucial e é um assunto que, em outro momento da vida, eu já tinha estudado. Eu tenho uma apostila em casa a respeito desse assunto e eu gostei muito de ter já pegado a primeira lição. Nós sabemos que a primeira lição sempre é uma lição que vem para dar uma noção do que vai ser tratado, né? Não é bem como é que eu posso dizer, um ensinamento aprofundado a respeito do assunto já de imediato, não. Nós vamos ter aqui um panorama do que a gente vai ver no decorrer das demais lições. Então, talvez essa lição seja até um pouco mais curta, porque ela vai trazer mais uma noção do que nos aguarda na revista. E a lição de número 1, que nós vamos já ver neste momento, tem como título o seguinte: E deu dons aos homens. Esse é o tema da lição 1 do primeiro trimestre do ano de 2021, aqui da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Ainda, infelizmente, nós não podemos nos reunir pessoalmente para meditarmos na palavra do Senhor, tirar dúvidas assim, de forma mais, como deve ser, na verdade, né? Tirar as dúvidas. Escola bíblica é bom quando há o diálogo entre o professor e o aluno, mas infelizmente no momento não é possível. Mas já adianto que, se os irmãos tiverem alguma dúvida a respeito do assunto, porque se a gente fosse aprofundar muito mesmo, vai ficar muito longo. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos procuram quem está dando a aula, no caso que sou eu, ou podem procurar o pastor da igreja, ou algum outro irmão que os irmãos acreditam que possa ajudar. Se algum de nós não puder ajudar, não tem nenhum problema. A gente procura informações, pesquisa, até você ficar satisfeito com a nossa resposta. Amém? Então, vamos iniciar. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia, vamos acompanhar. É importante que você acompanhe, né, ou com a revista ou com a sua Bíblia, porque fica algo menos monótono, né? Se você está com sua família, reúna aí sua família para ver se cabe a fé e falar um pouco da palavra de Deus. Amém? O texto áureo está em Efésios, o capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática da lição diz o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Eu queria salientar também, nesta lição, a importância da gente levar em consideração essa partezinha que tem aqui, abaixo do texto áureo e abaixo da verdade prática, que tem como título leitura diária. Os irmãos estão vendo aí que tem segunda, terça, quarta, até, enfim, sábado. Se os irmãos perceberem, para cada dia, a revista ela dá um texto, né? A revista ela dá um versículo aí, ou dois, ou três. Normalmente não são muitos versículos, bem pouquinho, que dá tranquilamente para a gente ler. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Sempre os irmãos caprichem aí nesse ponto. Por quê? Porque se você, por exemplo, nós como crentes, acredito eu, que os irmãos têm esse costume também, de pegar na palavra de Deus quando acorda, né, e ler um versículo, né, antes de dormir também ler um versículo, durante o dia pegar a Bíblia e fazer uma leitura e tal. E assim, tire um desses momentos que você tem para ler a Bíblia, vá lá na sua revista, se você está na segunda-feira, você vai lá na revista,
Abra aqui a revista, olha aqui na segunda-feira é 1 Coríntios 12:4. Você vai lá e lê. E todo dia você vai fazendo isso porque durante a semana você já vai entrando dentro da lição, que já vai te ajudar realmente a chegar já no domingo, né? No nosso caso hoje, na terça-feira, já com a noção, né? Com a noção do que vai ser tratado e ainda mais porque vai te dar base, né? Porque quando alguém te perguntar sobre o assunto, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo sobre esses versículos que você leu. Então, eu já quero aqui tirar um pouquinho do tempo que tenho para dizer isso, os irmãos. Né? Sempre que acabar uma lição, os irmãos já passam a semana lendo os versículos da próxima lição. E quando chegar no dia do ensinamento, os irmãos já estão mais por dentro do que vai ser falado. Amém? Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe. Pegue sua Bíblia, sua revista. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8. E também em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Esses dois livros são os livros que com certeza mais serão usados nessa revista. Porque são nas passagens que estão nesses dois livros que Paulo ele vai realmente dar uma caprichada a mais nesse assunto. Né, que a palavra de Deus ela vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Inclusive, vai listar os dons espirituais, né, ministeriais, enfim, que nós vamos aprender no decorrer dos dias. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 3 em diante diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil, guarde essa palavra. Você vai precisar muito entender o significado de utilidade para que você entenda realmente o propósito dos dons espirituais. Meus irmãos, em Romanos capítulo 12 e em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele vai trazer esse assunto que até hoje gera muitas polêmicas, acredite você ou não. Para quem não sabe, existem linhas teológicas, linhas doutrinárias que não acreditam que os dons, eles são para a igreja de hoje, dos nossos dias, né? São os chamados cessacionistas, né? E nós, denominados por alguns continuistas, acreditamos que os dons, eles continuaram, né? A manifestação dos dons espirituais são também para a igreja de hoje, para a igreja do nosso presente século. Como eu disse, há muitas linhas teológicas e doutrinárias que não acreditam nisto. Muitos que não acreditam que Deus ele possa, através da igreja de hoje, manifestar os dons espirituais. Não é que eles não acreditem que Deus não manifeste o seu poder, mas eles não acreditam que através dos dons espirituais na igreja, é diferente, né? Mas nós acreditamos que sim,
Os dons espirituais, eles são atuais, são dados por Deus, segundo a fé e a capacidade de cada um. E é importante que a gente entenda isso, porque, meus irmãos, há muita confusão no nosso meio a respeito dos dons espirituais, né? E muitas pessoas se questionam, muitas das vezes, porque se perguntam por que fulano é tão usado assim, tem tantos dons e eu não tenho. Por que a gente vê algumas pessoas sendo usadas por Deus através de dons espirituais e a gente vê que é algo assim tremendo, terrível, e a gente vê outra pessoa que a gente, na nossa mente, aquela outra pessoa deveria ter os mesmos dons ou até mais, mas a gente não vê aquela pessoa ser tão usada assim por Deus, tão assim cheia de dons espirituais. E o porquê que isso acontece? Nós precisamos entender alguns pontos sobre os dons espirituais. Primeiro, Deus dá o que quer a quem quer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre dom é que dom não é segundo a vontade do homem. Não é. A Bíblia nos aconselha a buscar. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 31, se não me falha a memória, a Bíblia vai nos aconselhar a buscar com zelo os melhores dons. Buscar com zelo os melhores dons. Ou seja, não é errado você buscar. Não é errado você pedir a Deus um dom. Não é errado. Mas entenda, não é porque você quer aquele dom que Deus ele vai te dar aquele dom. Você pode orar, você pode pedir. Eu estou falando desse assunto, de dons espirituais. Não generalize tudo no nome de Jesus. Estou falando de dons espirituais. Quando se fala de dons espirituais, nós estamos falando aqui de algo muito peculiar de Deus, de algo muito delicado, irmãos. É algo, irmão, sabe, é a parte sensível do ministério. É uma parte muito delicada, muito minuciosa. Por quê? Porque se trata da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando se fala do Espírito Santo de Deus, o assunto ele fica mais complexo, mais delicado, fica algo muito mais profundo. Quem não lembra das palavras de Jesus dizendo que se pecar contra o Pai tem perdão, se pecar contra Ele tem perdão, mas se pecar contra o Espírito, se blasfemar contra o Espírito, não há perdão. Você percebe que há um cuidado especial, na verdade, com a pessoa do Espírito Santo. Você percebe que tudo que envolve o Espírito Santo de Deus é mais delicado. Então, os dons espirituais é justamente isso, né? A manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem dons espirituais, né? Se alguém pode dizer assim, olha, tem tal igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas é uma igreja que não tem nenhum dom, não. Ela pode estar cheia de água, cheia de poeira, cheia de tudo no mundo, pode estar até cheia de dinheiro, mas cheia do Espírito Santo não tem como estar. Então, preste bem atenção, dom espiritual é algo muito delicado. Então não é porque eu diga assim, Senhor, eu quero, que Deus vai me dar. Porque dom espiritual, primeira coisa, Deus ele dá a quem Ele quer. A quem Ele quer, quando quer. É algo assim que é muito pessoal de Deus, que não está na medida da nossa compreensão. Segunda coisa que nós precisamos entender. Esse negócio de que todos nós somos iguais, isso é um assunto que a psicologia, algumas linhas de raciocínio humano trouxeram, mas isso não é uma verdade. Na verdade, isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque nós somos diferentes, irmãos, e até demais. Perceba que nós somos tão diferentes que os irmãos moram numa casa e eu noutra. Nós somos diferentes. Nós não temos os mesmos hábitos, nós não temos o mesmo costume, nós não temos as mesmas disposições. Tem irmão aqui que gosta de escutar uma música bem lenta,
tem irmão que gosta de escutar uma música mais agitada, tem irmão que gosta de ouvir uma pregação bem agitada, e outros irmãos gostam de ouvir uma pregação tranquila. Tem irmão que gosta do cabelo para a direita, tem irmão que gosta do cabelo para a esquerda. Então, de uma forma ou de outra, nós somos diferentes. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa: nem todo mundo é capaz de fazer as mesmas coisas. Porque tem gente que diz assim: se fulano é capaz, eu sou também. Isso parece que nos ajuda, né, a acreditar que nós vamos conseguir. Mas na verdade, irmão, o nosso discurso deveria ser o seguinte: olha, eu consigo, porque eu sei que eu consigo. Não é eu consigo porque o irmão conseguiu. Não, irmão. Nem tudo que o Raimundo conseguiu, o João vai conseguir também. Nem tudo que o Francisco conseguiu, a Maria vai conseguir também. E isso varia muito. Então, a Bíblia também diz que Deus, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Por quê? Porque nós temos capacidades diferentes, irmãos. Acredite ou não. Nós temos capacidade diferente. O único momento que a humanidade se enquadra em uma situação de igualdade total é quando se trata do direito a herdar a vida eterna. Todos nós temos a oportunidade dada pela graça, dada pelo sacrifício de Jesus, de irmos para o céu. E nesse ponto nós somos iguais. Mas Deus, Ele fez pessoas diferentes umas das outras, irmãos. Com capacidades, limitações diferentes. Então, nós precisamos entender esse ponto. Por quê? Porque se a gente não entender isso, a gente vai achar que porque o irmão tem o dom de cura, eu posso ter também o dom de cura. Que o irmão tem o dom de profecia, eu também posso ter o dom de profecia. Se o irmão tem o dom do serviço, eu também quero ter o dom do serviço. Então, se a gente não tiver o cuidado de analisar também esse ponto, que há diferença na capacidade de cada um, a gente vai ter dificuldade de entender como Deus distribui os dons espirituais à igreja. Então, essas duas coisas e mais um detalhe. A Bíblia também vai falar sobre a fé, a medida da fé de cada um. Então perceba que cada pessoa ela tem também uma disposição espiritual para as coisas. Você percebe que tem pessoas que são mais ousadas para viver o ministério, a obra, do que as outras? Você percebe que tem pessoas que elas têm coragem de ir mais além, elas têm mais ousadia do que as outras? Irmão, isso é um fato, irmão, que é desde sempre. Desde sempre. Perceba que Deus, quando Ele chama a Abraão em Gênesis capítulo 12, você percebe que aquele chamado ele foi tão especial de uma forma que não era qualquer pessoa que aceitaria. Eu faço a pergunta para você: se Deus chegasse para você e dissesse assim: saia do meio da tua parentela, deixa tudo que tu tem, tudo que tu construiu e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, você iria? Muito difícil. Você deixar a família, deixar aí, porque tem gente que pensa que foi fácil porque Deus pediu. Mas irmãos, era para Abraão, na época o nome dele ainda era Abrão, né? Para Abrão, aquela voz era uma voz desconhecida ainda. Aí ele ainda não tinha uma intimidade com Deus, não, mas ele creu. A fé dele, aquela medida de fé que Deus deu àquele homem foi uma medida de fé especial. É tanto que para muitos ele é considerado o pai da fé, né? Então nós precisamos realmente entender essa parte, que Deus ele dá uma medida de fé a cada um. Então, se nós entendermos que Deus ele dá a quem Ele quer, segundo a sua capacidade, a capacidade de cada um, e segundo a medida da fé de cada um, nós vamos começar a entender melhor essa questão da distribuição dos dons espirituais para a igreja do Senhor Jesus. Então, nós já entramos nesse assunto aqui, entendendo um pouco sobre essa distribuição e entendendo também que os dons eles são sim para os dias de hoje, não cessou. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos entender também só mais um detalhe para a gente continuar aqui entrando na lição, que hoje é mais uma lição introdutória. Nós precisamos entender também
que dom é diferente de talento. Talento não é dom, dom não é talento. E há muita confusão a respeito disso, e eu creio que no decorrer desse trimestre nós vamos esclarecer isto também. Por quê? Porque tem gente que pensa, irmãos, que tem dom até de cantar. Irmão, cantar não é um dom. Cantar não é um dom, tocar não é um dom. Não. Tocar, cantar e tal se encaixa em um dom. Dom do serviço a Deus. Então, se encaixa em dons espirituais isto também. A pessoa pode ter uma graça diferente ao tocar, uma unção especial quando canta. Isso é pessoal dela, isso às vezes Deus ele decide derramar sobre algumas pessoas uma unção diferente. Mas o que ela tem, na verdade, também pode ser um talento. E talento, irmãos, ele pode ser tanto algo desenvolvido no decorrer da vida, através do esforço pessoal, como também pode ser algo hereditário, algo herdado de alguém. Irmãos, dom não se herda de ninguém. A pessoa diz assim: rapaz, eu tenho um dom de curar, que meu pai tinha, né? Meu pai tinha. Irmão, você não é nem cigano que acredita nisso. Que o pai e a mãe era curandeira, aí a filha nasce curandeira também. Isso não existe não, irmão. Não existe. Dom espiritual, ele não é algo hereditário, irmãos. Ele é algo individual, peculiar de cada um. Talento não. Talento ele pode ser algo herdado do pai, da mãe, dos avós, ou pode ser algo desenvolvido no decorrer da vida. Talento é algo natural. Dom é algo sobrenatural. Não existe dom natural, irmãos. Todo dom, biblicamente falando, tá? Eu estou falando na direção da Bíblia. Dom espiritual é algo sobrenatural. Talento, irmão, não é algo sobrenatural. Talento é algo natural, que pode ser desenvolvido ou herdado. Mas o talento também pode ser utilizado para a glória de Deus. Aí sim, o talento ele pode ser utilizado para glorificar o nome de Jesus. A pessoa que então, só um ponto que eu já ia esquecendo. O talento também ele pode ser dado justamente no nascimento. Numa apostila que eu tenho sobre o assunto de dons espirituais, né, quando fala dessa diferença de dons e talentos, a revista também destaca o fato de que talento é para todo mundo. Talento é algo que não depende da sua religião, que não depende da sua cor de pele. Não, isso é algo que Deus, assim como o sol que brilha, assim como a noite que vem, assim como a oportunidade de respirar. Porque às vezes nós que somos cristãos, nós pensamos que Deus só tem algo a dar a nós. Na verdade, irmão, Deus tem algo a dar para todos. Inclusive todos, sejam bons ou ruins, respiram, né? Então, na verdade, existem coisas que são universais, que são para todos. E talento é uma dessas coisas. Você percebe que tem pessoas que nunca conheceram a Deus, mas que tem uma voz que é de calar, de arrupiar, como diz o Matuto, né? Uma voz assim, muito bonita. Mas, na verdade, essa pessoa pode não usar aquele talento para a glória de Deus. Então, aí você já tira que não é algo sobrenatural, é algo natural. Mas o talento ele pode sim ser utilizado para a glória de Deus. O dom espiritual, ele é algo sobrenatural, não depende do papai, da mamãe, se o papai pregava, se a mamãe pregava. Não existe esse apadrinhamento de dom, não existe, né? E na verdade esse é um dos maiores erros da igreja de hoje, porque às vezes as pessoas confundem, né? E, por exemplo, olham para o Antigo Testamento e as pessoas veem assim: quando tinha um rei que nascia o filho, quem herdava era o filho, o reinado. E assim por diante. Você não vê Salomão herdou com Davi, não sei o que. Aí as pessoas querem trazer isso para o dia de hoje. Porque o pai é pastor, o filho é pastor. Porque o avô é pastor, o neto é pastor. Irmão, isso não existe não. Isso não existe. Se o pai é pastor, o filho pode ser pastor? Pode. Se ele tiver um chamado de Deus para aquilo. Se ele tiver um chamado de Deus para ir lavar o banheiro da igreja, para servir
para ser aquela pessoa que serve aos outros, não tem problema nenhum, irmãos, não é pecado não. Se ele tiver chamado de Deus para limpar as paredes da igreja, que ele limpa as paredes da igreja. Porque não há, irmãos, na igreja que Jesus Cristo afirmou e afundou, na igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, não existem apadrinhamentos, não existem apadrinhamentos. Deus, ele escolhe cada um segundo a sua vontade, e não é porque o pai é, que o filho é, que o avô é, que o neto é, que a tia é, que o sobrinho é. Não depende disto. Contudo, nós sabemos que sim, o filho de pastor que se dedica à obra, ele pode muito bem aprender muito com o seu pai e desenvolver realmente assim, no decorrer da sua vida, uma capacidade para aquilo, mas isso continua sendo algo entre ele e Deus. Monival, por que você está batendo nessa tecla de que é algo pessoal, de que é algo de Deus com cada um? Porque hoje, irmãos, há muita confusão com relação a isso. E nós precisamos aqui entender realmente a diferença de tudo, para que os irmãos não saiam por aí dizendo que existe dom de expulsar demônio, porque, irmão, expulsar demônio não é dom, irmãos. Não existe o dom de expulsar demônio. Irmão, vou chamar fulano porque fulano tem um dom de expulsar demônio. Quando ele levanta a mão, o demônio vai embora. Irmão, expulsar demônio não é questão de dom. Não. Isso é questão de autoridade dada por Deus. Isso é outra questão. Então, são algumas coisinhas que a gente vai aprendendo justamente nesses momentos, né, de ensino, que a gente vai esclarecendo a nossa mente para que a gente entenda realmente o que é dom, o que é um talento, como Deus distribui, quais são os requisitos, na verdade, né? Enfim, então, nós já vamos entrar mais aqui na lição, tá bom? A introdução da lição diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem em comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda a criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Irmãos, uma coisa que todos nós precisamos entender: os dons espirituais existem para a edificação da igreja. Dom não é para se autopromover. Dom não é para se auto-ensoberbecer. Tem gente que gosta, né, de ficar assim bem, com o peito bem inchado porque tem um dom, porque Deus deu a ele o dom de cura, o dom de operação de maravilhas, o dom da ciência, né, o dom da palavra de sabedoria, né, o ministério de doutor, de mestre, né? Então, às vezes a pessoa quer se inchar, quer inchar o peito, quer achar que é mais do que alguém. Tem muita gente que é pastor, que não fala nem com as ovelhas, porque ele se sente assim o presidente da república, né? É aquela coisa assim, bem autoridade, aquela coisa assim, que é uma das coisas mais feias que a gente vê nas igrejas de hoje, é esse peitoral, essa coisa assim, e na verdade isso não tem nada a ver com o Evangelho. E um dia Deus vai cobrar de cada um, né? Porque você deixou subir para a sua cabeça aquilo que eu lhe dei. Então, os dons espirituais não são para uma autopromoção, não. Os dons espirituais são para a edificação da igreja, auxílio da igreja. Então, entenda, o fato de Deus te usar em algum ponto, de você ter um dom espiritual, de você ter assim uma manifestação do Espírito Santo na sua vida diferente, se é diferente da minha, se é diferente da do outro irmão, não se importa demais não. Então, irmãos, nós precisamos entender todos esses pontos, né, para que a gente não se confunda em meio ao aprendizado sobre os dons espirituais, né? Sem a presença do Espírito Santo não há a manifestação dos dons espirituais. Amém? Então, na lição aqui vai falar sobre os dons do Antigo Testamento,
né? Vai falar sobre também os dons no Novo Testamento e também, eu falo do primeiro ponto, tá? Que vai falar sobre os dons na Bíblia. E o terceiro ponto vai falar sobre uma dádiva para a igreja. Nós precisamos entender uma coisa, ó, os dons espirituais no Antigo Testamento, no Novo Testamento e para a igreja, todos são dados por Deus, todos são dons espirituais, mas tem sim alguns pontos diferentes que nós vamos ver aqui rapidamente, amém? No Antigo Testamento, o dicionário bíblico, eu não sei muito bem falar esse nome, aqui tem, acredito que seja Wycliffe, alguma coisa do tipo assim, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Vamos entender uma coisa, irmãos, né? Deus, ele deu dádivas a muitos homens, né? E sim, algumas pessoas em particular no Antigo Testamento. Mas eram alguns vislumbres, como o autor muito bem destacou aqui da revista, era algo assim muito por cima. Por quê? Porque nós sabemos que hoje os dons espirituais, ele é algo para a igreja do Senhor, né? Aquela coisa assim. Naquela época era algo muito particular, assim como a presença do Espírito Santo. Os irmãos sabem que hoje a igreja do Senhor Jesus, ela tem o privilégio de ser cheia do Espírito Santo. Nenhum povo, irmão, na Bíblia, nenhum na história, nenhum, a não ser a igreja, teve a oportunidade de ser um povo cheio do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, até antes do dia de Pentecoste, havia o derramamento de uma porção do Espírito sobre a vida de alguém. Quem não lembra daquela situação aonde Micaías ele é levado à presença dos reis, se não me engano, Josafá e Acabe, porque ele estava querendo ir para a guerra e aquela coisa toda, e se não me engano era Josafá que não queria consultar a Micaías, porque ele dizia que sempre Micaías tinha uma palavra de maldição, e que não sei o que e tal, se não me engano está em 1ª ou 2ª Reis capítulo 22, esta mensagem. Aí o rei não queria consultar Micaías, mas mandou chamar Micaías, aí Micaías chegou à presença do rei, soltou uma palavra assim meio que irônica, aí o rei, bora, diga a verdade, não sei o que. Aí Micaías vai e diz, se você for, você vai morrer. Sendo que antes dele tinham profetizado muitos profetas dizendo que podia ir, que a vitória era garantida, que Deus estava dando a vitória a eles. Teve um cabra sem vergonha na metida profeta, né, que ele não profetizou não, ele fez uma profetada, que ele pegou até um chifre assim e disse assim, é com essa arma aqui que tu vai vencer, não sei o que, você está vendo, você vigia, viu, que ele estava profetizando no nome do Senhor, viu? O que disse assim, você vai matar com essa arma aqui, disse assim, é no nome do Senhor que então vigie, irmão, nem todo mundo que diz, assim diz o Senhor, está falando debaixo da autoridade de Deus. Preste muito bem atenção com quem te diz, o Senhor me disse que você pode ir, cuidado. Aí Micaías disse assim, você não vá não, que você morre se você for. Aí o rei ficou indignado, aquela coisa toda, mas Micaías falou com uma autoridade tão tremenda que Zedequeu plantou-lhe o queixo e disse assim, por onde o Espírito do Senhor saiu de mim para falar em ti. Perceba que, olha a diferença, hoje nós não podemos falar isso, por quê? Porque o Espírito Santo ele não está só sobre uma pessoa. O Espírito Santo está na vida dos irmãos, o Espírito Santo está na minha vida, está na vida do nosso pastor, na vida da igreja. Antigamente não. O Espírito Santo ele derramava porções, era uma porção do Espírito de Deus sobre algumas pessoas. Assim realmente eram os dons, na verdade, dádivas de Deus, né? Porque dom é dádiva, tá bom? Então, era algumas pessoas que tinham, por exemplo, algumas coisas peculiares que se assemelham aos dons espirituais do dia de hoje. Tá bom? No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome
Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15, por exemplo. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então, no Novo Testamento, essa ideia já vai amadurecendo. Por quê? Porque quem não lembra, mesmo antes da visita do Espírito Santo, Jesus ele já concedeu ali autoridade para os discípulos expulsarem os espíritos malignos, para que eles pudessem impor as mãos sobre os enfermos e os curarem, e assim por diante. Então você já vê que há um amadurecimento no Novo Testamento dessa questão de dar, que de Deus dar ao homem autoridade, né? E depois, realmente, já na época da igreja, né, a igreja recebe essa dádiva, esse presente assim, irmãos, que eu vou dizer aos irmãos. O povo de Israel viu o mar se abrir, mas não teve o privilégio de ser um povo cheio do Espírito Santo. O povo de Israel, irmão, teve a oportunidade, eu falo isso passado, tá? Teve a oportunidade de ver as muralhas de Jericó cair, mas não teve a oportunidade de ser um povo cheio do Espírito Santo, né? As nações que guerrearam durante toda a existência da humanidade podem ter conseguido ter muitas vitórias, muitos êxitos em suas guerras, mas não tiveram oportunidade de ser um povo cheio do Espírito Santo. Somente a igreja do Senhor Jesus, ela tem o privilégio, né, de ser cheia do Espírito Santo de Deus. Ou seja, só a igreja pode ser portadora dos dons espirituais. Então é uma dádiva de Deus para a igreja, tá bom? Vamos lá para o tópico 2 da lição, que diz o seguinte: os dons de serviços espirituais e ministeriais. Meus irmãos, olha, eu preciso que nesse ponto os irmãos deem uma lida mesmo em casa. Por quê? Porque há uma diferença aí dos dons de serviço, né, e dos dons ministeriais. Nós sabemos que há algumas diferenças. Nós vamos dar uma pincelada, mas eu preciso realmente que os irmãos leiam, que os irmãos... Por quê? Para os irmãos diferenciar os dons de serviço, onde é que se encaixa o dom para o serviço e o dom para exercer ministério. É diferente, são coisas diferentes, né? Enfim, que há pessoas que carregam consigo o dom, algum dom ministerial e também o dom para o serviço. Então, na verdade, já adianta uma coisa também. Você pode, irmãos, olha que coisa boa. Você não é obrigado a ter apenas um dom. Não. Deus pode te encher de dons espirituais. Basta você realmente se esforçar, crer, né, e pedir para que a vontade de Deus se cumpra, porque se estiver de acordo com a vontade dele, ele pode te dá, sim, muitos dons espirituais. Irmãos, uma pessoa assim, cheia de dom espiritual e que tem humildade e amor para fazer a obra de Deus, irmão, é algo tremendo. É algo tremendo. Pode juntar o cão e os irmãos dele tudinho que não dá para combater. Amém? Então, o ponto 1 deste tópico diz o seguinte: dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, como a gente já falou aqui. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se de quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Perceba, irmãos, que realmente são dons que eles vão agir mais aqui, na horizontal. São dons que vão nos auxiliar uns com os outros, né? Para a exortação, para presidir, enfim, né? São dons que eles vão trazer uma ideia de serviço ao próximo.
Então aqui, mais uma vez, comprova o que a gente já tem falado, que os dons eles são para a edificação da igreja, são para o cuidado da igreja. Então, não pense, irmãos, que dom é só o púlpito, é só a unção caindo. Não, né? Tem pessoas que têm o dom de exortar, de encorajar. Não é aquela pessoa que, sabe, irmão, tem pessoas que tem uma palavra de sabedoria nela que é algo terrível, é algo tremendo, irmãos. Tem pessoas que ela tem uma maneira de trazer uma palavra para a igreja, né? Uma maneira de trazer uma palavra no individual, que é assim, irmão, algo de Deus mesmo, que você vai conversar com ela, parece que você sentou no colo de Jeová e teve uma conversa com Jesus. Porque, irmãos, tem pessoas que têm assim uma palavra de sabedoria que é algo tremendo. Então perceba que tem pessoas que têm realmente algo de Deus diferente, né, para servir, né? Então, aqui a gente já adianta que os dons espirituais não são somente para que o fogo desça, para que a unção se... Não, até para uma exortação tem gente que tem uma capacidade maior para isso do que outras. Por isso que nem todo mundo pode estar exortando. Porque Deus ele tem as suas peculiaridades, ele separa pessoas específicas também, para que essas pessoas possam exercer, né, o exercício da exortação. Ponto 2, diz o seguinte: conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Perceba, olha, é importante a gente conhecer o que é dom, para que a gente não diga que a coisa é dom quando não é, né? Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele era alguém muito inspirado por Deus. Né? Você percebe que ele fez questão de apresentar os dons. Por quê, irmãos? Porque é importante que a gente conheça, saiba o que está disponível para nós. Para que a gente não fique feito besta. Irmão, daqui a pouco, irmão, nós vamos estar dizendo que tem o dom de subir nas paredes, o dom de ajeitar ventilador. Irmão, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa realmente conhecer o que é dom espiritual. Né? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui sabia que existia o dom da ciência? Responda para você mesmo. O dom da palavra de sabedoria. O dom da operação de maravilhas. Olha que coisa terrível, tremenda da parte de Deus. Né? Então, você percebe que é importante ter esse conhecimento dos dons espirituais. Porque se a gente não tiver realmente esses dons, vai ficar bem difícil. Bem difícil. E também tem a questão dos dons ministeriais, porque até agora nós estamos falando de dons, como é que eu posso dizer? Que são coisas mais imediatas. Por exemplo, o dom de cura. O dom de cura é para o exercício da cura. Você, obviamente, né? Você vai ali e tal, e através do dom que Deus lhe deu, você faz uma oração, você realmente pede a Deus, né? Tudo em base de oração. Você pede a Deus, Senhor, cura esta pessoa. E realmente Deus, através da sua oração, Ele sempre faz coisas especiais com relação à cura. Né? É algo mais imediato, algo ali mais, enfim, mais direto. Os dons ministeriais, não. Os dons ministeriais, eles não são algo tão diretos assim. São coisas que são mais demoradas, né? Podemos dizer assim. Por exemplo, uma pessoa que... Então, irmãos, uma pessoa que, por exemplo, ela é chamada para Deus para exercer um dom ministerial que é algo mais contínuo, como, por exemplo, ser um mestre, ser um doutor, né? É algo mais complexo, é algo que é mais contínuo. É um dom que não é usado em ocasiões isoladas, mas é algo contínuo. É algo que a pessoa está exercendo a todo momento. Né, o ensino, a dedicação, né, para que ela possa cuidar de pessoas, né, uma pessoa que é chamada para o pastoreado, né, o ministério, né,
do pastoreado, realmente do apostolado, enfim, pessoas que têm realmente uma chamada de Deus para segmentos ministeriais, podemos dizer assim, são pessoas que têm que se dedicar de uma forma mais contínua. Até porque, irmãos, são pessoas que são mais acionadas. Por quê? Porque sobre elas está algo maior, uma cobrança bem maior. Amém? Então, nós aqui já estamos entendendo um pouco mais sobre os dons espirituais. E o último ponto, o último tópico, que é o ponto 3, diz assim: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Nós não vamos nos aprofundar tanto nesse ponto. Por quê? Porque nele está muita coisa que a gente já falou. Mas eu só adianto aqui que o motivo desse título é o seguinte, irmãos: a igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja que não tinha mais humildade, era uma igreja que não tinha mais temor a Deus, é uma igreja que não tinha mais tremor diante das responsabilidades e das dádivas dadas por Deus. Então, foi uma igreja que ela teve o privilégio de ser cheia de dons espirituais, mas não soube administrar. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com isso, com a administração, né, dos dons espirituais. No decorrer da revista, nós vamos com certeza ouvir um pouco mais sobre esse cuidado que nós temos que ter. Hoje nós estamos aqui apresentando aos irmãos o que é dom, né, a diversidade dos dons, como esses dons são repartidos, os cuidados que nós temos que ter em separar o que é dom, o que é talento, o que são manifestações sobrenaturais, manifestações naturais na vida do ser humano. Nós precisamos entender só esses pontos e os cuidados iniciais que nós temos que ter ao ter o dom espiritual. E um dos cuidados mais importantes que nós precisamos ter é justamente com a autossuficiência, que nós já falamos aqui. Nós precisamos ter humildade. Nós não podemos achar que pelo fato de nós termos dons espirituais, nós somos mais do que alguém. Nós não somos, irmãos. Nós não somos... Quem profetiza não é maior do que quem interpreta. Quem interpreta não é maior do que aquele que cura. Quem cura não é maior do que aquele que exerce o ministério de pastor, de apóstolo, enfim, não é, sendo que o ministério do apostolado, irmão, ele é algo mais peculiar que enfim, nós precisamos estudar ele com mais calma. Mas o que eu quero dizer nós não podemos achar que alguém que tem tal dom é maior do que alguém que tem tal outro dom. Não é, irmãos, não é. Não existe ninguém maior do que ninguém. Isso sim, no início nós não falamos que ninguém é igual a todo mundo, mas em nenhum momento eu afirmei que tem gente que é superior. Não, tem gente que tem capacidades, que tem disposições diferentes, né? Mas, Nival, se a pessoa tem mais capacidade do que eu para tal ponto, ela não é maior do que eu? Não, porque você também vai ter capacidades maiores do que ela em outros pontos. Então, nós não somos iguais, mas também não somos superiores a ninguém, né? Então é algo difícil de entender, mas é a fé, né? É a comunhão que nós temos que aprender a ter. Eu não sou igual ao meu irmão, mas não posso eu me considerar maior do que ele. A Bíblia nos ensina e nos aconselha, né? Eu não lembro agora a referência, mas vai aparecer aqui para os irmãos dar uma olhada. A Bíblia até nos aconselha a considerar os outros maior do que a gente mesmo. Então, que a gente sempre considere os outros maior do que a gente. Tá bom, irmãos? E a gente precisa entender justamente esse lado, que nós não somos maiores do que ninguém. E a igreja de Corinto tinha esse problema, né? Aqui vai falar sobre a importância dos dons, a diversidade dos dons, a autossuficiência e humildade. E são coisas que a gente já foi falando. Nós já esclarecemos aqui a importância dos dons espirituais e também sobre a diversidade dos dons, né? Que são muitos dons. Tem algumas listas, né, na Bíblia que vai esclarecer quais são os dons espirituais. Então, irmãos, nós, nessa lição, que como eu disse aos irmãos, é uma lição introdutória, é uma lição que vem para dar um panorama do que está por vir,
nós já começamos aqui a entender um pouco mais o que é dom espiritual. Dom é coisa sobrenatural. Dom é algo assim, irmãos, que vem de Deus. E que nós não venhamos seguir o exemplo da igreja de Corinto, que era uma igreja repleta de dons, mas é uma igreja também repleta de desumildade, repleta de soberba, né, de ignorância. Então, nós precisamos entender que juntamente com os dons nós precisamos pedir a Deus muita humildade, tá bom? E a conclusão da lição diz o seguinte: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo, que é o que muitos afirmam, tá? Que os dons com a morte do último apóstolo cessaram, tá? Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Olha que coisa boa, irmãos. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Perceba como Deus prova seu amor até nisso, irmãos, porque Deus nos dá os recursos para fazer a sua obra, para cumprir o seu chamado. E o chamado de Deus nós sabemos que é algo muito grande, muito tremendo, e com as nossas próprias forças nós não conseguimos. Então, perceba, imagine só um soldado que vai para uma guerra. O seu país não pode, irmão, conceder a ele uma faquinha de mesa, uma baladeira. Não, irmão, não pode. Vai dar a ele armas pesadas, porque guerra é guerra. E servir ao Senhor é uma guerra, irmãos. E esses dons, eles fazem parte também do nosso armamento, dos nossos recursos para cumprir o chamado de Deus. Né? Porque, humanamente falando, o que é que eu posso fazer diante da enfermidade? Nada, só levar alguém para o médico. Mas, realmente, debaixo da graça de Deus, né, Deus pode, através da minha vida, manifestar cura na vida de alguém. Diante de uma pessoa que eu não conheço ela, que eu não sei nem quem é, eu não posso fazer nada, mas Deus pode muito bem, através da minha vida, trazer uma palavra de sabedoria para aquela pessoa. Né? Deus pode me usar para trazer uma palavra profética para a igreja, né? Através do dom de profecia. Então, só lembrando, irmãos, que ter o dom de profecia não é a mesma coisa de ter um ministério profético, tá? É diferente, mas isso aí também a gente pode ver em outros dias. Então fica aqui esse pequeno ensino, essa pequena introdução sobre o que nós vamos ver no decorrer das lições. Que Deus abençoe a vida dos irmãos de uma forma tremenda e especial, tá bom? Deus abençoe a todos e nós estamos juntos para a glória de Deus. Pai do Senhor a todos, no nome de Jesus. Vem novamente, não importa o que vão dizer, eu preciso tanto de você, Espírito Santo, vem novamente.